Queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, agora e para sempre. Amém. Quando a gente olha para as histórias dos povos em geral, quando a gente olha para a história da humanidade, para todos os povos, mais desenvolvidos, menos desenvolvidos, todos os povos sempre desejaram ter contato com alguma forma de Deus. Todos os povos sempre desejaram agradar a Deus para que o Deus pudesse, depois da morte, fazer algo por eles. Isso na ciência da religião a gente chama de desejo pelo transcendente. O ser humano tem um desejo profundo do transcendente, ou seja, a possibilidade de olhar para a vida e dizer tem que ter alguma coisa a mais do que isso. Não pode que a vida é só isso que nós temos aqui de material. O ser humano sempre desejou ter esse contato com Deus. Se a gente olha para os povos originários aqui da América, a gente vê isso de maneira muito clara. Os astecas, incas e maias que habitaram essas regiões aqui muito antes de nós, eles tinham um sistema de religião muito bem definido. Se a gente olha para os europeus que vieram para cá, antes de eles se tornarem cristãos, antes da Europa ser cristianizada, eles tinham as suas próprias divindades, os seus próprios deuses, os seus próprios jeitos de organizar a vida religiosa. Por quê? Porque o ser humano é um ser religioso. Nós precisamos desse contato com Deus. Nós precisamos entender que nossa vida está agradando alguém maior do que nós. Com pouquíssimas exceções. Com pouquíssimas exceções. A maioria das pessoas vive com o desejo de agradar a Deus. O Deus que eles querem agradar, a gente pode discutir. Tem muita gente que quer agradar o seu próprio Deus. E cada um cria muitas vezes o seu próprio Deus. Muitos criam o Deus da estética, outros criam o Deus do dinheiro, outros criam o Deus do prazer, outros criam o Deus do ter, do comprar e por aí vai. Mas a maioria das pessoas deseja agradar o seu próprio Deus. E não é diferente na igreja também. Dentro da igreja cristã existem movimentos de todos os tipos, de todos os jeitos. Assim como a nossa comunidade, ela tem esse jeito mais, vamos dizer assim, tradicional de viver a sua fé. Tem outras igrejas e comunidades com jeitos muito diferentes. Só que todas elas têm um único propósito: agradar a Deus. Todas as comunidades têm um propósito: agradar a Deus. Às vezes de um jeito torto, às vezes com uma teologia que tu diz assim, mas de que Bíblia tiraram isso? Porque a minha Bíblia diz outra coisa. Mas há o desejo de agradar a Deus. Há o desejo de declarar a grandeza de Deus, mesmo de um jeito torto. Nós, luteranos, nós nos alegramos e orgulhamos da boa doutrina que nós temos. Só que essa boa doutrina precisa ser entendida de maneira adequada e correta. Porque senão, a gente vai criar um Deus à nossa maneira. Se nós não entendemos a nossa doutrina, se nós não entendemos de que forma nós cremos no Deus Todo-Poderoso, nós criamos um Deus à nossa maneira. E não é nenhuma nem duas vezes que a gente encontra pessoas que querem agradar a Deus por meio de uma teologia
chamada legalista. Uma teologia legalista, ela é marcada pelo eu posso fazer isso para agradar a Deus. E isso faz com que essas pessoas, muitas vezes, se tornem grandes hipócritas. Porque eles vão dizer assim: crente não dança. Mas quando escuta uma música no rádio, começa a bater o pezinho junto. Não, crente não toma bebida alcoólica. Mas quando ninguém vê, está caindo de bêbado por aí. Crente cuida da sua família. Nas redes sociais anda traindo a sua esposa, traindo o seu marido. Sabe, é um jeito torto de agradar a Deus. Tá, pastor, quer dizer que tudo isso que tu mencionou está liberado. A gente precisa entender isso do jeito certo. É óbvio que não está liberado. Deus nos chama a sermos fiéis ao nosso cônjuge. Deus nos chama a sermos conscientes quanto ao uso da bebida alcoólica. Deus nos chama a ser conscientes também quanto ao dançar. Tem danças, tem músicas, tem ritmos que não são de Deus e que não agradam a Deus. Eu digo isso com toda a convicção. Alguns estilos musicais agradam o encardido, o chifrudo, Satanás, mas não a Deus. E no meio de tudo isso, a gente fica se perguntando, tá, e o que nós, então, como evangélicos de confissão luterana, como nós entendemos tudo isso? Como é que a gente agrada a Deus? Se esse é um desejo profundo, íntimo, inato do ser humano, o desejo de agradar a Deus. Eu quero nessa manhã compartilhar com vocês algumas reflexões sobre o texto indicado pela nossa igreja como texto de pregação para este final de semana. Um texto um tanto quanto complexo, profundo, mas que eu quero nesta manhã trazer à nossa conversa e trazer sobre ele uma luz que quer nos mostrar como a gente agrada a Deus de verdade. Romanos capítulo 8, versículos 1 a 11. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Oramos. Senhor, muito obrigado por essa palavra profunda, por essa palavra bonita, por essa palavra que traz a nós uma verdade celestial para a nossa vida e para a nossa vivência da fé. Ajuda-nos, Senhor, a entender, compreender e a guardar em nosso coração esta palavra.
Assim oramos e pedimos a Deus pelo discernimento que vem do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, quando o apóstolo Paulo escreve esta carta, nós precisamos ter em mente que o apóstolo Paulo não está escrevendo para uma comunidade que ele conhecia, mas ele está escrevendo para uma comunidade que vivia na cidade mais importante do mundo daquela época. Uma cidade onde havia pessoas de uma capacidade intelectual impressionante. Seria mais ou menos como escrever uma carta para os professores de Harvard nos dias de hoje. Harvard, para quem não sabe, é a universidade com o maior nível intelectual, digamos assim, do mundo. O MBA, uma pós-graduação em Harvard, é um negócio que destaca qualquer um. Por isso, Paulo está escrevendo para esta comunidade e está escrevendo para pessoas que gostam de reflexões profundas. Por isso é que nós lemos e dizemos assim, entendi foi nada, ou entendi muito pouco. E nessa tradução do Almeida, essa tradução clássica, fica ainda mais difícil. Mas junto com vocês nessa manhã eu quero desossar esse texto e quero trazer para nós o suco maravilhoso da palavra de Deus. O texto nos fala da realidade de dois tipos de pessoas. Um tipo de pessoa que segue seus próprios caminhos e um tipo de pessoa que segue os caminhos de Deus. Pessoas que estão com o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Jesus em sua vida, e os que estão mortos nos seus próprios pecados. Mas os dois tipos de pessoas estão de alguma forma tentando chegar até Deus. Se a gente saísse por aí no mundo, como eu já falei antes, pela cidade do Rio do Sul, perguntando, tu quer ir para o céu? Quero. O que tu está fazendo para isso? Eu estou fazendo isso e aquilo e tal, fazendo mais aquilo, é uma boa obra aqui, estou cuidando do meu pai, estou cuidando da minha mãe, cuidando bem do meu filho. Que bom, mas não vai para o céu por causa disso, porque a direção é outra, porque o caminho é outro. Fala aqui de dois tipos de pessoas, uma que vive sob o Espírito de vida de Deus e outro tipo de pessoa que vive sem o Espírito de vida de Deus. E a pessoa que vive sem o Espírito de vida que Deus dá, ele acha que é por seus próprios méritos que vai chegar no céu, que é por seus próprios meios, esforços, por meio da sua própria capacidade que vai chegar no céu. E aí é que está o engano. Não vai dar certo. Sabe por quê? Porque se a gente segue a lei, que lei está falando aqui? É só seguir ao pé da letra os 10 mandamentos, pastor, que está tudo certo. Tenta viver os 10 mandamentos ao pé da letra. Talvez tu já tenha matado alguém hoje de manhã, não tirado a vida, mas xingado alguém ou pensado mal de alguém. Por quê? Porque Jesus diz, se no teu pensamento tu fez algo, tu já pecou. Então, viver a partir da lei vai gerar o quê? Frustração. Viver sem o Espírito de Deus, sem o Espírito Santo que dá vida, vai gerar frustração, vai gerar decepção. O não matarás, por exemplo, não é tirar a vida de alguém, é xingar alguém, é ser grosseiro com alguém, é faltar com respeito com alguém, é xingar a esposa, xingar o marido, é xingar o pai, é xingar o vizinho, é quando leva aquela fechada no trânsito, ficar resmungando lá dentro do carro, está matando. Viver a partir disso gera distanciamento de Deus.
Por quê? Porque a gente não consegue cumprir a lei. Quando a gente entende que essa lei, que muitos se apegam a ela com o desejo de chegar a Deus, gera frustração, então a gente diz, tem que haver um outro caminho. Tem que haver um outro caminho. Quem de nós já não colocou como propósito algo e se frustrou em pouquíssimo tempo? Quem de nós já não propôs para si próprio, a partir de hoje eu não vou mais chamar palavrão? Até que deixa alguma coisa cair na ponta do dedão. Ou até o momento que tranca a porta, ou tranca o dedo no meio da porta. Eu não sei quanto a vocês, mas eu no inverno costumo dar choque. Quer ver se eu estou num ambiente assim, com ar mais quente e vou para um ambiente mais frio? É encostar em qualquer coisa metálica, chega a dar faísca de tão elétrico. Só que eu sou muito sensível a choque. Eu acho que é porque eu tomei muito choque com aparelho de cerca no tempo de criança, aqueles aparelhos de prender gado, sabe? Deve ser por isso. Mas de vez em quando eu tomo um choque, mas sai um palavrão que eu não queria. E aí eu digo, Deus, que coisa, é só um choque, não vai me matar? Isso não dá nem 12 volts. Frustração. Por quê? Porque se cumprir lei, quando o assunto é ir para o céu, vai gerar frustração. Ninguém de nós consegue cumprir os 10 mandamentos ao pé da letra. Ninguém de nós consegue cumprir os mandamentos de Deus ao pé da letra. De vez em quando vai escapar uma mentira. De vez em quando vai escapar, pastor, mas eu não minto. Mas se tu é perguntado, está tudo bem, e não está tudo bem, e tu diz está tudo bem, tu está mentindo. Tu está entendendo a gravidade da situação? Sabe quando a gente olha para a lei de Deus, para aquela lei do Antigo Testamento, a gente precisa entender a radicalidade dela. Se é não conte mentiras, é não conte mentiras, está tudo bem? Não, não está tudo bem. Briguei com a minha mulher, xinguei o meu patrão, pedi aumento de salário, ganhei um não, saí de lá brabo, fui no médico, o médico me encheu a paciência, disse que eu não posso mais comer determinados alimentos, não estou legal. Mas como a gente quer mostrar para os outros que está bem, a gente diz está tudo bem, e não está. Está entendendo? É disso que a gente fala. Então, o apóstolo Paulo aqui em Romanos 8, ele está falando para dois tipos de pessoas. Para um tipo de pessoas que acha que pode chegar no céu cumprindo lei, e ele também está falando para um outro tipo de pessoas, que reconhece que não dá conta. Que reconhece que não dá conta. E as pessoas que não dão conta são as pessoas que sabem que precisam de Jesus. Por quê? Porque Jesus veio cumprir o rigor da lei. A lei do Antigo Testamento nos levaria à morte. A lei do Antigo Testamento nos levaria a um Deus juiz, que nos mataria por desobediência. Mas daí vem Jesus e diz assim, não eles, eu assumo a encrenca. Mas eu assumo a encrenca para que eles possam viver. Por isso Jesus morre na cruz. Jesus toma sobre si, as tuas e as minhas frustrações. Aquele palavrão que a gente não conseguiu segurar, aquela mentira que a gente contou quando nos perguntaram se está tudo bem, aquela pilantragem que a gente fez lá no trabalho, com vistas a não pagar tanto imposto. Mas ele toma sobre si
as nossas falhas e erros quando há arrependimento. Isso também tem que ser dito. Sabe por quê? Porque senão isso vira uma graça barata. Posso pecar mesmo, Jesus já acertou minhas contas. E tem um pastor alemão morto na Segunda Guerra Mundial chamado Dietrich Bonhoeffer. O Dietrich, ele falou sobre a graça barata. A graça barata é aquela graça que a pessoa... então está tudo bem, se Jesus assumiu a encrenca, então eu posso viver pecando, então eu posso beber, posso trair meu cônjuge, posso fazer o que for, que está tudo bem. Não, peraí. A tua vida custou o sangue precioso de Cristo, para que tu e eu pudéssemos não sentir sobre nós o peso da condenação, mas sentir sobre nós o peso da graça de Deus. Como quando a gente não está dando conta e chega o pai, a mãe, ou o patrão, ou alguém e diz assim: eu vou te ajudar, eu vou te explicar de novo. Vamos tentar outra vez? Eu lembro que quando o Pedro estava aprendendo a andar de bicicleta, foi muito tombo, né, Pedro? Muito tombo. Ainda bem que tinha um morrinho de areia, eu já vou chegar nessa história. E eu ensinando o Pedro, ensinando, e segurava, e caía, e segurava, e caía. E sempre de novo tentando, até o dia que nós achamos um montinho de areia numa casa em construção do lado da nossa. E eu pensei assim, vamos tentar nesse monte de areia, porque se cair, cai no fofinho. E assim foi. E eu fui segurando e soltando, e ele caía, e batia naquele monte de areia, e caía, e de novo. E de repente ele conseguiu ficar de pé. Aí eu dei um passo para trás, soltei ele mais longe, e fui soltando, e fui soltando, e fui soltando, até que de repente ele estava uns 50 metros longe do monte de areia, e conseguiu andar sozinho. Viver com Deus é mais ou menos isso. Só que todo bom ciclista, mesmo experiente, em algum momento cai. Todo bom ciclista, em algum momento, ele se arrebenta caindo em algum lugar. Ou porque ele não calculou direito a angulação da curva, ou porque ele pegou uma pedra solta, ou porque ele estava muito rápido. E quando ele cai, nosso Deus é o Deus que diz: vem cá, eu te ajudo a levantar e vamos tentar de novo. Viver pela lei é frustrante e gera hipocrisia. Por quê? Porque é do tipo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E a gente vive uma realidade política, inclusive no Brasil, de muita hipocrisia. Com determinados slogans que não são correspondentes com a verdade. E queridos, a gente precisa ter um olhar atento para isso. Porque quando Jesus está na nossa vida, antes da gente apontar dedo para os outros, a gente olha para si. Eu também não dou conta. Eu também não estou conseguindo. Eu queria tanto não perder a paciência, mas eu não estou conseguindo. Eu estou perdendo a paciência. Eu queria tanto ser mais delicado com minha esposa, não estou conseguindo. Não, porque se tu vier para a igreja, a tua vida vai mudar. Claro que vai mudar. Mas ela vai mudar na medida em que a gente reconhece que precisa de Jesus para mudar. E se a gente tirar os olhos de Jesus, a gente afunda. Lembra do Pedro, do apóstolo Pedro, quando era discípulo de Jesus? Eles estavam no barco, Jesus vinha vindo caminhando por cima da água, e eles gritaram com medo, achando que era um fantasma, e Jesus disse: sou eu. E o Pedro, sempre valente, disse assim: Senhor, se és tu, então eu quero ir ter contigo sobre a água. E Jesus diz: vem. Tu já pensou? O que
que tu faria? É água, cara. Não é piso firme. Mas Pedro foi. E aí Pedro, diz a Bíblia, quando ele tirou os olhos de Jesus e ele olhou para a realidade ao seu redor, ele começou a afundar. Isso é uma boa ilustração que mostra como a gente vive a fé, como a gente chega no céu. Não é olhando para a nossa realidade. Não, eu vou fazer um curso, eu vou fazer um treinamento com coach, eu vou ler um livro de autoajuda, eu vou me disciplinar diferente, então eu vou chegar no céu. Não vai chegar, tu vai afundar. Vai chegar no céu olhando para Cristo e para o que Ele fez na cruz. Se a gente não olhar para Cristo, a gente afunda. Se a gente não manter os nossos olhos em Cristo, a gente afunda. E o apóstolo Paulo diz mais aqui nesse texto. Ele diz: aqueles que estão sem Jesus estão mortos. Difícil isso, né? Pesado isso, né? Os que estão sem Cristo estão mortos. Mortos na sua própria carne. E tem muita gente morta tentando chegar no céu. Tem muita gente morta tentando chegar no céu. E morta pelos seus próprios esforços. Não, se eu me esforçar, eu vou ser um marido melhor. Se eu me esforçar, eu vou ser um filho melhor. Se eu me esforçar, eu vou ser um cidadão melhor. Se eu me esforçar, ok. Mas todo o teu esforço, sem Jesus, não vai dar certo. E todos os dias a gente precisa dobrar o joelho e dizer: Senhor, me ajuda a me manter fiel ao meu cônjuge. Senhor, me ajuda a me manter fiel aos princípios da Tua palavra e ser honesto no meu trabalho. Me ajuda, Senhor, a ser fiel aos princípios da Tua palavra e dizer não para o meu chefe quando ele pede para fazer falcatrua, porque eu não vou fazer. Nem que eu seja demitido, Senhor, eu não vou fazer. Senhor, me ajuda a me manter fiel aos Teus princípios, para eu não entrar na onda do jeitinho. Senhor, me ajuda a ser fiel. E com isso nosso coração vai sendo tomado pela presença de Cristo. E essa presença de Cristo gera vida. Gera vida. Vida em abundância. Vida de verdade. Gera vida que vale a pena ser vivida. A gente precisa entender que sem Jesus nós somos mortos-vivos que andam por aí e que não vão chegar no céu de jeito nenhum. Porque Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, não existe a possibilidade de humanamente construirmos uma ponte para o céu. Nós precisamos de Jesus. Sem Ele, todas as nossas boas intenções vão ser apenas boas intenções. E quando Jesus, e com isso eu quero terminar, quando Jesus entra na nossa vida, na nossa história, Ele mostra que o legalismo, ou seja, a obediência a um código moral e ético, ele não é bom. O legalismo pelo legalismo não é bom. Agora, uma vida que busca honrar a Deus, aí é diferente. Por quê? Porque o legalismo me leva a criar regrinhas. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E eu já conheci muita gente que por conta do não pode, não pode, não pode, não pode, ficou chato e isolado. Porque não podia mais nem rir. Eu venho de uma espiritualidade na minha adolescência, onde isso era muito comum. Eu fazia parte de um grupo dentro da comunidade que tinha influências de um grupo legalista, onde até rir era pecado. É óbvio que rir de uma piada que rebaixa a mulher é pecado.
Agora, uma piada boa, onde não tem malícia, onde não tem pessoa sendo humilhada. Fala sério. A gente tem que rir. O legalismo gera frustração e gera gente chata e sem graça. E eu estava ficando desse tipo. Deus o livre, crente não pode beber. O problema é que muitas vezes se utiliza também uma ideia errada do que é beber. Não há problema nenhum em tu tomar teu cálice de vinho. O problema é beber a garrafa toda e sair por aí fazendo vergonha. Não tem problema nenhum tu tomar a tua cervejinha, mas é uma. Só que não pode dirigir depois. E não pode fazer vergonheira. O problema é que muitas vezes a gente usa isso como desculpa. Deus não proibiu. Mas peraí. Existe uma linha muito tênue entre o legalismo do tu não pode e o liberou geral. Será que Deus fica feliz se eu tomar mais de uma? Porque Ele sabe que eu faço vergonheira por aí. Então eu não posso. Será que Deus fica feliz se eu tomar mais de um cálice de vinho? Porque um cálice de vinho só me deixa com a orelha vermelha. Mas a garrafa toda vai me deixar caído por aí. Será que Deus quer isso? Tu está entendendo? Existe uma liberdade que Deus nos dá que não nos permite ser chatos. Porque o crente legalista é o crente chato. Não pode. Só que o problema é que vira as costas ele faz. Mas viver com Jesus é viver a consciência de que tem um limite que eu não posso passar. Porque se eu passar, vai dar ruim. Se eu passar, Deus fica triste. Então, quando a gente entende isso, a gente também vai dizer: Senhor, Tu sabes que eu tenho problema com bebida. Então, Senhor, eu quero me abster disso, me ajuda a ficar completamente limpo desse negócio. Me ajuda, Senhor, eu não quero beber. Tu está entendendo? A gente pode clamar por ajuda e a gente vai ter uma vida leve, alegre, cheia de riso, na dependência de Cristo. Então, muitos, lembra lá do início da nossa conversa, muitos tentam chegar no céu por meio da observância de regras. Isso é uma direção que vai nos levar para qualquer lugar, menos para o céu. O caminho para o céu é para o outro lado, é por Jesus, onde a gente reconhece que sem Ele a gente não dá conta. É onde a gente reconhece que somente com Jesus eu consigo entender aonde está o limite. Somente com Jesus eu consigo entender o que Ele quer para mim. E aí, eu não vou apontar dedo para os outros, mas eu vou olhar para mim primeiro. Porque é tão fácil apontar dedo para os outros, julgar os outros, apontar o pecado dos outros. Mas e o meu? E o meu? Por isso a gente precisa de Jesus, minha gente. Essa palavra profunda do Paulo em Romanos 8 quer dizer basicamente isso. Sem Jesus não dá. Que Deus nos ajude e nos faça pensar e meditar nisso. Amém.